O Volkswagen Polo acabou de ganhar uma reestilização no mercado e também ganhou um grande desafio, que é substituir o Volkswagen Gol aqui no mercado nacional. Dentre outras mudanças no carro, ele recebeu uma versão com mecânica 1.0 TSI e transmissão manual, substituindo a versão 1.6 com mecânica aspirada que tinha. E essa combinação de motor TSI com transmissão manual, com certeza deve deixar alguns donos de Up TSI com aquele gostinho de esperança que chegou um substituto para o carro deles no mercado, e é isso que eu quero mostrar hoje para vocês. As diferenças, quero comentar sobre coisas que me agradaram, sobre muitas coisas que não me agradaram no carro, e principalmente como ex-dono de Up TSI, comentar com vocês se de fato dá para ter esse carro na garagem com o mesmo gostinho que a gente tinha com o Up TSI. É isso, apertem os cintos e venham comigo, porque hoje o vídeo no Máquina vai ser bem legal. Ô louco! Para aqueles que eu ainda não conheço, muito prazer. Meu nome é Thiago Kifuri, um apaixonado pelo mundo das máquinas que toda semana está aqui no canal com muita coisa, desde os carros originais até os carros mais preparados, modificados e customizados do Brasil. Então, se você curte o assunto, não esquece de se inscrever aqui no canal, e também para a galera que já é fiel aqui no canal, não esquece de deixar aquele like, porque, por incrível que pareça, isso ajuda. Agora, quero saber de vocês, batendo o olho, o que vocês acharam do novo Polo, meus amigos? O Polo ele passou por uma reestilização e eu vou ser muito sincero, ganhou um visual até de certa forma mais simples, assim podemos dizer, com um conjunto óptico mais moderno. De fato, o para-choque com esses detalhes novos ficaram mais modernos, só que o visual do carro está mais simples, até pela ausência de farol de neblina, da luz de condução diurna, que agora é um quadradinho em LED aqui dentro, o visual do carro ficou simples. Particularmente eu gosto dessa configuração com roda 15, não é o visual mais bonito, mas para andar no dia a dia, com certeza é muito confortável, muito mais do que uma roda 17, uma roda 18, eventualmente aí que a gente venha a instalar no carro. Tem até um detalhe aqui no freio que eu não consigo entender, que ele parece que deu uma faceada aqui na pinça, estão vendo que está até com ponto de oxidação. Uma outra coisa é que eles mexeram na calibração da suspensão do Polo, deixando a suspensão dele um pouco mais confortável. Para quem já teve contato com Polo, Golf, sabe que o curso de suspensão é curto, que acaba sofrendo aqui nas ruas do Brasil. Ele dá os estalos, dá aqueles fins de curso, e aqui eles deram uma boa melhorada. Deram também uma melhorada nessa capacidade de rolagem do carro, então eu acho que para atender emissões, esses novos patamares dessa parte de homologação dos carros, eu acho que ele consegue atender com uma facilidade maior. Hoje, consumo de combustível é uma coisa que vem sendo muito falada entre os carros, são carros extremamente eficientes. Essa motorização para mim é uma das referências no mercado, o 3 cilindros 1.0 TSI, muito bom, muito competente, só que aqui no Polo agora ele tem um pouquinho menos de potência. Acho até que para enquadrar nesse novo posicionamento, fazer um carro com um custo um pouco menor, justamente para preencher essa fatia do Gol, que está deixando o mercado aqui, eles ainda vão lançar uma versão chamada Track, que é um carro mais simples do que esse, mas enfim, mas continua sendo com certeza um motor bem eficiente. Eu vou comentar com vocês mais um pouquinho, mas antes quero mostrar que o Polo também perdeu os freios a disco atrás, agora é um sistema tambor, algo que foi simplificado, e aqui entra um ponto importante que, muito mais do que a eficiência técnica, que eu confio na parte técnica, na parte de calibração do carro, na parte de segurança, eu acho que ele continua atendendo, mas tem uma coisa que eu falo constantemente em vídeo, que muito do que o carro precisa ser para o brasileiro, muito mais do que ele ser, ele precisa parecer ser. E o freio a disco, culturalmente aqui no Brasil, é um símbolo de status no carro. Eram os carros de categoria superior, era o Polo 2.0 quando o Polo foi lançado, eram os carros dos anos 90 de luxo que tinham freio a disco, era uma forma das pessoas baterem o olho e criarem valor, e isso continua sendo. Eu tenho certeza, e por todos os comentários que a gente já viu em rede social, que tem muita gente que torce o nariz quando olha o freio a tambor atrás. Aconteceu isso com esse carro, aconteceu isso com o HR-V no mercado. E aí eu acho que foi, sinceramente, uma solução para baratear. Falando em baratear também, para quem acompanha o mercado, sabe que o Polo passou por uma reestilização também na Europa.
Só que na Europa ele ganhou uma lanterna traseira diferente, que invade a tampa do porta-malas, bem bonito. Até eu vi recentemente em uma viagem o carro lá, ficou bem interessante. Ela invade aqui para essa região, lembra um pouquinho do que a solução que foi feita no Sandero, só que aqui a Volkswagen preferiu manter a lanterna original, com certeza por custo, deu esse visual escurecido para parecer algo, vamos dizer, um pouco mais moderno. A outra coisa que no dia a dia acaba me incomodando é que o Polo não tem abertura por aqui. Vão falar que é por conta de segurança, enfim, seja lá o que for, mas não é prático. Então a abertura tem que ser feita pela chave ou por um botão no painel, que se não me engano o carro precisa estar desligado para a gente conseguir destravar o porta-malas. O que eu falo é, no dia a dia não é prático dessa maneira. Eu ainda prefiro as soluções como, por exemplo, um Golf que tem a abertura aqui na tampa traseira. Só que, por mais que ele tenha esses detalhes que eu estou literalmente pontuando para vocês, uma coisa que eu quero deixar claro é que eu acho sim o Polo um carro extremamente competente. Mesmo com o tempo que ele já tem de mercado, esse carro que inaugurou, vamos dizer, uma nova fase de produtos da Volkswagen, eu diria, aqui no Brasil, eu acho que ele continua sendo um carro muito competente. Para a realidade do Brasil, de tamanho e tal, faz mais sentido que o Golf. Eu sinto muito de não ter o Golf no mercado, porque para mim Golf é Golf e é um carro sem substituto, e para o brasileiro eu também tenho certeza que é assim, mas eu acho ele um carro muito competente e, se a gente for pensar, muito mais moderno do que, por exemplo, o Gol da geração atual. Aqui é uma plataforma super moderna, ele já faz parte da família MQB de plataformas, ou seja, é o que há de fato de mais moderno dentro do grupo Volkswagen hoje. E aqui embaixo do capô está o motor 3 cilindros, 1.0, que agora produz um pouquinho menos de potência, são 116 cavalos. Se a gente for pensar, uma potência semelhante até de um Polo 2.0 de quando ele foi lançado há 20 anos atrás, só que aqui com toda a eficiência do motor de pequena cilindrada e com turbo compressor. Tem uma questão que isso é uma coisa que eu sempre ressalto nos vídeos e tento explicar um pouquinho para as pessoas o porquê marcas como Toyota, Honda, até a própria Fiat em certas motorizações ainda tem a mecânica aspirada, por ser uma mecânica de manutenção mais barata, de manutenção mais simples. Esse motor ele tem uma série de características super sofisticadas, mas uma série de características que exigem mão de obra com mais conhecimento para mexer no carro. Então a gente já deu diversos exemplos, eu já mostrei vídeo para vocês em concessionária da gente fazendo revisão no carro e mostrando justamente essas sutilezas que tem nesse motor por conta da tecnologia, do tipo, a vela ela tem que estar posicionada quando ela é apertada com um torque específico para o eletrodo estar posicionado de frente para o injetor que faz a injeção do combustível lá dentro da câmara de combustão. Então assim, tem uma série de características nesse motor que exigem sim uma mão de obra especializada. Então, se você é alguém que tem plena tranquilidade de quem vai mexer no carro, de quem vai fazer a manutenção, fica super tranquilo. Se você tem receio de onde você está, não tem uma concessionária, não tem mão de obra para mexer nesse motor, tenha atenção, porque se começar a fazer coisa errada aqui, vai desencadear numa série de problemas, numa série de custos, e depois vocês vão colocar a culpa no motor. E na verdade não é culpa do motor, é a culpa de quem mexeu no motor que não tinha informação, porque eu tenho certeza que se cuidar direitinho, se fizer a manutenção como tem que fazer, são motores para ter bastante durabilidade. E acoplado a esse motor está uma transmissão de 5 velocidades. Não é uma transmissão de 6 velocidades como um Golf, mas é uma transmissão de 5 velocidades que cumpre aí o papel principalmente para quem gosta de dirigir, porque eu falo, por mais eficiente que as transmissões modernas sejam, seja ela com conversor de torque, seja ela com dupla embreagem, para quem gosta de dirigir, a experiência do câmbio manual, para mim, é insubstituível. E eu vou falar, mesmo morando em São Paulo, numa cidade grande com muito trânsito, eu não ligo de andar num carro com transmissão manual. E aí, meus amigos, quando vem aqui para o interior do Polo, eu acho que tem algumas coisas que são umas soluções interessantes. Acho as características de construção dos produtos da Volkswagen muito bons, funcionamento dos mecanismos, a forma como tudo compõe, como tudo funciona, desde da seta do carro até a saidinha de ar, é tudo de uma qualidade muito boa e muito diferente de muitos produtos no mercado. Só que, por estar passando por esse processo, tem algumas soluções que o Polo teve aqui que para mim parecem coisas mais baratas, coisas mais empobrecidas, vamos dizer, e coisas que não refletem muito a cara, para mim, dos produtos da Volkswagen. Então o Polo, por exemplo, ele passou a utilizar esses bancos, né? Então esse banco, quando a gente olha com essa peça inteiriça para carros esportivos, como um carro da Mercedes, como um carro da linha Audi, da BMW, eles são muito legais.
e refletem mesmo, traz um pouco aquela coisa dos carros de pista, né, os bancos concha e tal. Só que aqui, nitidamente, é uma solução mais barata. É uma solução que você não tem um encosto separado, você tem um encosto integrado, a costura já não me parece, sabe, naquele mesmo padrãozinho bonito de acabamento como tinham os produtos da Volkswagen. A parte de baixo do banco é boa de sentar, é confortável, até as abas laterais são boas, mas me parece um material mais simples. O estilo de banco que, por exemplo, a gente vê no Renault Kwid, eu não estou comparando a qualidade, e sim a forma e o conceito que foi empregado aqui. Tem uma outra coisa, esse carro tem airbag lateral, mas ainda não tem o airbag cortina. Isso eu tenho certeza que na Europa deve ter, desde a geração, aquela primeira de 2002 que foi lançada aqui no Brasil, ele já devia ter a airbag cortina, se não a próxima geração, mas enfim, há muitos anos eu sei que o Polo tem disponível e aqui no Brasil ainda não colocaram. Então é aquela história, atende as normas de segurança locais e tal, mas não é um produto que vai além nesse ponto. E aí eu acho que entra um ponto que eu acho que é um ponto que as marcas deveriam ter como atenção, que é, eu tenho tido muito a sensação que as marcas têm olhado mais para o que o concorrente está fazendo do que o que para ela é valor, é importante, o que ela quer levar para o cliente. Eu vejo que muitas marcas aqui tomam decisões, como por exemplo essa do freio a tambor na traseira, eu vou mostrar a questão do painel desse carro, ou por exemplo essa coisa do banco e tal, como coisa assim, brasileiro não liga, brasileiro não aceita, tal marca tá fazendo, entendeu? Do tipo, a Honda tirou do HR-V ou coisa também, sabe assim? E aí uma começa a ver outra fazendo e aí elas pegam e tomam soluções. Soluções como, por exemplo, essa daqui. O Polo, ele tinha um painel analógico bonito, assim, com os dois elementos grandes, o computador de bordo no meio e tal, que já estava, de certa forma, vamos dizer, um pouco mais ultrapassado, e entraram com essa peça que é uma peça menor. Então fizeram um complemento aqui para literalmente preencher espaço, jogaram temperatura do motor para cá, por exemplo, e o nível do tanque para esse lado, mas tem uma solução aqui no meio que é mega simples. Eu fico com a sensação que eles olharam, por exemplo, o que a Fiat faz, né, que só tem o indicador aqui do velocímetro, esse tom, ele é muito simples assim, e meus amigos, não tem contagiro. Vocês imaginam que a gente está falando de um carro com transmissão manual e que em 2022 não tem mais contagiro. E aí entra um ponto que eu fico pensando se as marcas estão assumindo que as pessoas que vão comprar esse carro não gostam de carro, não precisam dessa informação, ou se de fato eles baratearam o projeto do carro sem mesmo se preocupar com quem dirige o carro. É uma coisa que, eu vou ser sincero, faz muita falta no dia a dia, porque eu quero ver a rotação que o carro está trabalhando. As trocas de marcha eu tenho que fazer meio que pelo ouvido, pela sensação, sabe? E não pela rotação, pela forma como vai entregando e você vai conduzindo o carro. Achei uma peça, enfim, de mau gosto, principalmente, que não tem a cara de um Volkswagen, para mim não tem identidade nenhuma. Isso daqui é completamente diferente dos elementos, entendeu? Eu acho que é um grande desafio aí que as empresas têm em relação aos painéis, a essas telas digitais. Eu acho que para performance, quando a gente fala de performance, é animal, porque você consegue reunir muitas informações. Eu já tive a oportunidade de mostrar alguns carros esportivos equipados com essas telas, assim, com muita informação, perfeito. Mas eu acho que para usar no dia a dia, para criar um produto com uma identidade, uma coisa legal, uma coisa que conecta, eu acho que são coisas que vão se perdendo com esse tipo de coisa. Acho a cabine do Polo super bem resolvida, gosto desse elemento aqui, gosto dessa faixa que vem para cá, onde tem o sistema de áudio, as saidinhas de ar aqui no meio, numa altura boa, com os comandos do ar-condicionado. Vocês veem que é um comando simples, mas tudo funciona bem, ó. O funcionamento das teclas, você olha o mecanismo, até a própria apresentação, apesar de ser plástico, imitar um aço escovado, ela é bonita, sabe assim? Então, isso eu acho muito legal nos carros da Volks, entendeu? Porque para mim não precisa ser o sistema touch digital lá que você corre o dedo, ele muda a temperatura. Para mim isso daqui funciona no dia a dia, beleza, entendeu? E funciona bem. Já, por exemplo, essa tela, que ela é uma tela, vamos dizer, mais simples do que o chamado Volks Play hoje em dia, que é aquela tela maior, ela tem coisas que eu adoro, como por exemplo, botão. Isso para aumentar e baixar o volume no dia a dia é muito mais prático do que você clicar numa tecla e trazer, apesar de ter gente que vai falar, pô, Teca, mas tem aqui. É diferente, meus amigos, é diferente. As soluções que eu mais gosto ainda são aquelas que o botão fica aqui embaixo, assim, eu acho super legal. Mas enfim, aqui funciona bem. Eu, por vários momentos, eu prefiro aumentar e abaixar o volume por aqui do que pelo volante. Mas uma coisa que me chama a atenção tem duas tomadas USB-C aqui, a conexão, legais, porque elas têm uma capacidade, têm uma potência, né, maior do que as outras, do tipo A, né? Só que,
para você conectar o rádio, você tem que conectar aqui o Apple CarPlay. Ele não entra por aqui, ou seja, você fica com aquele fio pendurado aqui no meio do painel. É bobeira, mas mostra para mim que foi uma coisa meio adaptada, não de fato um negócio feito, pensado e desenvolvido para o carro, porque uma solução esteticamente na prática do dia a dia é muito melhor você colocar aqui. Aqui inclusive tem um espaço bem bom, se a gente for olhar aqui no console central, ó, eu coloco um telefone, ó, ele dá e sobra no espaço, perfeito, entendeu? Aí tem algumas soluções que hoje estão concentradas na tela como forma de eliminar os botões aqui. Então você tem que entrar em menus como, por exemplo, a desligar o controle de tração do carro. Mas enfim, tem essa possibilidade de desligar o controle de tração. E aí quando entra para o console central, tem algumas coisas que particularmente eu não gosto. Isso eu já falei dos carros da Volkswagen. O bendito do porta-copo que não cabe copo. Você pega um Jetta, você pega qualquer carro importado da Volks ou qualquer carro de categoria, vamos dizer, boa, assim, ou que tem alguma ligação com o mercado de fora, ele não tem porta-lata. Isso daqui é porta-lata. As marcas vendem como porta-copo, mas não cabe um copo. Estão vendo? Se eu pegar um Jetta ou um Tiguan que tem um console semelhante a esse, eu consigo colocar. Aqui não cai. Cai café direto, estão vendo? Tá sujo de café. Por quê? Porque isso daqui chacoalha, bate. Só que eu descobri que tem esse porta-objetos que é até bem prático. Cabe meu copo melhor do que cabe os outros. Estão vendo? Faz falta, obviamente, um descansa-braço. Aqui tem uma solução, estão vendo? Com feltro para diminuir essa coisa do banco de bater. E estão vendo que desse lado não tem. Então é um problema que tem provavelmente só no banco do passageiro. Olha que interessante, acabei de ver. Eles adotaram essa solução aqui na porta, então ela tem agora o revestimento em tecido aqui, que deixa um pouco melhor essa ausência, né, esse plástico todo, que eles criaram até uma forma para dar um volume, trazer justamente uma textura, que fica até de certa forma, pensando como uma solução simples, fica bonito, porque engana, né? Então aquilo que eu falei, muito mais do que ser uma porta revestida, ela tem que parecer ser. E funciona, atende, fácil de limpar, enfim, tranquilo. E onde o braço encosta, ele tem o tecido. Aqui no banco traseiro tem o sistema Isofix para fixação da cadeira, coube a cadeirinha da minha filha aí, eu até deixei para vocês verem, entenderem um pouquinho a questão do espaço. Então assim, os bancos, ó, eu bato o olho, eu vejo esse encosto de cabeça, para mim de fato parece uma peça mais pobre do que era um banco anterior dele, entendeu? Mas, com certeza a parte que me agradou mais desse carro foi com ele em movimento, e é isso que eu quero fazer agora com vocês, tá bom? Bora lá dar um rolê, não esqueçam de deixar os comentários de vocês aqui embaixo, porque eu quero ouvir também um pouquinho a opinião de vocês e principalmente a percepção de vocês em relação a esses pontos que eu coloquei, tá? Bora lá acelerar. Muito bem, meus amigos, bora dar rolê de Polo TSI. Uma coisa que me chamou a atenção nele, e depois eu quero, quem tiver mais contato com o carro, vocês me falam. Parece que a calibração do acelerador em primeira, dependendo da velocidade que você sai muito baixinho, ele deixa uma frequência meio chata, assim. Tipo, ele parece que dá muita borboleta, assim, aí o carro começa a entrar naquela frequência, que é uma coisa que eu vejo nos carros da Fiat, normalmente, que tem isso. Então, a primeira coisa é que ele tem essa tela, você consegue customizar aqui o lado direito, o lado esquerdo, mas enfim, não tem o RPM. E até uma coisa que eu comentava com o Fernando da oficina, e ele falou, cara, num carro automático, você até de certa forma tolera, né? Porque o sistema vai fazendo as trocas de marcha, você não precisa se preocupar, beleza. Mas num carro manual é um negócio meio inadmissível. E para mim, em 2022, também inadmissível é não ter regulagem de altura, o volante nem profundidade. Um negócio que nos... Ó, a frequência que eu falei. Um negócio que nos carros da Volkswagen, assim, sempre foi um baita de um diferencial, um ponto legal pra caramba, que é boa posição de dirigir. Eu continuo tendo, a altura tá ok, o apoio do corpo tá ok, só que o volante eu ainda queria ele um pouquinho mais pra cá, e eu não posso. É um ponto que com certeza eles fizeram aí pra tirar conteúdo do carro, mas particularmente eu não gosto. Vamos fazer um 0 a 100 já de cara aqui, aproveitar que tá tudo tranquilo. Bora lá, vamos com o ar-condicionado ligado e depois eu vou com uma 100, vai. Ô louco! Olha lá, não consigo, ô louco, eu falei pra quantidade de 11.7. Vamos fazer uma com ar desligado, não sei se ele vai chegar a 100 até lá embaixo, mas a gente tenta. Pneu canta, deu pra ver. Carro automático vocês não fariam isso.
um pouco mais tranquilo. Ó, você tem que ir de ouvido, ó. Vamos ver. Ó, acho que tá aqui. Ó. 11.9, foi um pouco pior, então. Agora, uma coisa boa do Polo é que ele continua tendo, que para mim é um baita diferencial do carro, dirigibilidade, viu? Muito bom. Assim, você vê a forma como... carro da Volks, né? De uma maneira geral, essa parte de calibração deles. Um abraço para todos os engenheiros, caso tenha algum que acompanhe aqui o canal. Vocês são muito competentes no trabalho de vocês, assim, porque os carros são excepcionais. Acho que a parte de suspensão evoluiu, porque para mim era o ponto mais crítico para a realidade do Brasil, não de fora, estou falando daqui. Mas essa calibração, assim, de ser um carro, meio que você pega qualquer carro da Volks, ele é gostoso de guiar. A dirigibilidade dele é boa. Você pegava o upzinho, o TSI era uma delícia. Eu particularmente adorava, teria fácil um outro carro desse. Outra coisa que me chama a atenção no Polo e que eu gosto, nível de ruído. Acho ele muito bom de nível de ruído, o ruído de rodagem assim do carro é muito agradável, assim, sabe, baixo, tranquilo. Você vê que é um carro maduro, que é um carro sólido, que é um carro nobre, eu diria assim, em termos de construção, não de equipamento, porque de equipamento eles começam a fazer o que eu acho que eles ainda chamam internamente de decontent, né, de tirar content, de tirar conteúdo do carro em prol dessa situação do mercado de tal carro não tem, então eu também não preciso ter, o outro carro também não preciso ter, o carro da Fiat também não tem mais o velocímetro, é só digital, sabe essas coisas assim que eu tenho certeza que as marcas acabam fazendo, mas eu ainda fico naquela esperança das marcas voltarem a fazer carro seguindo os princípios dela, obviamente entendendo o mercado e tal, mas muito mais do que impondo um gosto para o cliente, ela mesmo colocando aquilo que ela acredita que a marca tem que ter, de princípios, de valores, de características, né? Então, por exemplo, eu tenho certeza na minha cabeça que se os engenheiros da Volks ou a engenharia fosse consultada, eles iam falar, pô, o Polo GTS tem que ter uma versão com câmbio manual, entendeu? Aí o marketing vai falar, o pessoal de vendas que vai falar que houve o concessionário preguiçoso que só quer vender o pãozinho quente vai falar, não, o cliente hoje em dia não compra mais carro manual, sabe? Essas coisas. Eu dou um outro exemplo que é fácil de entender, que é brasileiro só compra carro preto e prata. Eu trabalhava na Jaguar Land Rover quando a gente começou a vender o Evoque, em 2011. O Evoque vendia vermelho, vendia verde, vendia um monte de cor diferente. Por quê? Porque ali, talvez, as pessoas começaram a entender que a compra de um carro, se a gente for levar de maneira muito racional, nem comprar carro a gente precisaria hoje em dia. A gente pode alugar, a gente pode usar os transportes por aplicativo. Carro, de fato, é um luxo. Para a maioria das pessoas, vocês não precisariam ter um carro novo, não precisariam isso, não precisariam aquilo. Só que, já que vai comprar, por que raios não faz um carro para quem gosta? Eu, por exemplo, sou um perfil de consumidor que eu tô louco agora, beirando os 40 anos, para comprar aquele carro para ter por mais 40 anos. Que carro eu compro? Que vai me proporcionar uma experiência legal de dirigir, uma coisa bacana, que tenha uma coisa gostosa, que seja meio que aquela coisa temporal. Eu não estou ligando para as tecnologias do momento, porque as tecnologias do momento elas só fazem sentido no momento. Amanhã ou depois não vai ser mais streaming de áudio que vai ser legal, não vai ser mais, sei lá, o assistente de permanência em faixa, vão ter outras tecnologias interessantes. Só que a boa dirigibilidade permanece, as características permanecem. Então, o dono de um M3 E46 que sabe que o carro é maravilhoso até hoje de dirigir, provavelmente eu queria um carro hoje que me oferecesse essa experiência daqui 20 anos, daqui 30 anos, daqui 40 anos. E é muito difícil, principalmente aqui no nosso mercado, de ter um carro com essas características. Então eu vivo um pouco sempre nessa expectativa de que, putz, uma hora vai ser diferente. Aqui eu acho que o carro ele tem características que me agradam muito, então esse dia a dia, até a altura da alavanca, assim, é super gostoso, acaba sendo a dirigibilidade do carro muito gostosa. Eu sinto meio que falta dos equipamentos, sinto falta obviamente de um pouquinho mais de potência, que é uma coisa que eu falo, mas vou ser bem sincero, para um consumidor normal, acho que funciona.
acho que passa. O que esse carro entrega, assim, pensando para o dia a dia e tal, eu acho que nesse ponto é perfeito mesmo, assim. O carro, o Polo, ele continua de fato um carro muito, muito gostoso, muito especial. Eu só sinto para ele estar indo nesse caminho aqui dentro do nosso mercado. Enfim, estou na expectativa do GTS, para talvez o GTS ser aquele carro que de fato ele conecte mais com a galera que de fato dá valor para a máquina, né? Que é uma coisa que os carros da Volkswagen conseguem oferecer bastante, essa característica de construção legal, os equipamentos que funcionam bem e essa calibração boa. Então eu acho isso, eu acho que ele continua um carro legal. Acho que para quem tem Up vai se sentir num carro, de certa forma até que bem diferente, né? Eu acho que o Up ainda traz uma coisinha um pouco mais do carrinho, um pouquinho mais ágil, apesar da diferença de peso não ser tão grande. Se não me engano é pouco mais de 100 quilos que tem esse carro. É bastante, mas também não é uma coisa de outro mundo, assim, de diferença. Eu tô bem cafifado com o 0 a 100 desse carro. Eu vou parar aqui, que aqui é um lugar que às vezes a gente mede, para medir de novo ele. 11.4, né, melhor passada. Eu vou tentar fazer um meio termo aí. Vamos desligar o ar de novo e vamos ver aqui. Tem que ir de ouvido. Old School 10.0, agora foi bem melhor. Ele tem aqui é um trecho de descidinha, mas deu 10.0, já foi bom. Legal, você tem que aprender a manusear, não é carro que qualquer tonto pode guiar. Você tem que saber explorar ele. Traz um gostinho de performance, vai. Esse mundo tão sem graça, né? Então, de fato, 10.0, bom, bem diferente do HRV que eu medi esses dias, que deu acho que 13 segundos, né? Negócio lento pra caramba. Mas é isso, turma, pra quem gosta de dirigir, eu acho, e vou ser bem sincero que nessa faixa de 90 mil reais para um carro zero, eu acho que vocês não vão encontrar nada melhor do que essa opção aqui. Dá vontade de ter, mas se eu tiver, eu vou dar um jeito de colocar outro painel nesse carro. Tá bom? Grande abraço a todos, valeu, até uma próxima, turma. Tchau!